Meu nome é Lourdes, mas todos aqui no interior me chamam de Dona Lourdes. Nasci e cresci nesta cidadezinha de São Paulo, onde a vida sempre foi simples. Café passado na hora, conversa no portão, missa no domingo e a fé que nos sustentava. O padre da paróquia era quase da família. Sentava na minha mesa, tomava café com pão caseiro e benzia meus netos como se fossem dele. Eu confiava nele de olhos fechados. Minha filha sempre foi tão dedicada. Desde menina ajudava na missa, arrumava o altar e cantava no coral. Eu me orgulhava de vê-la crescer dentro da igreja. Mas foi justamente essa proximidade que me levou a viver o dia mais doloroso da minha vida. Era uma tarde abafada, daquelas que a gente sente que algo ruim está por vir. Eu entrei na sacristia sem bater, e ali, diante dos meus olhos cansados, vi o padre, aquele homem em quem mais confiei, junto da minha filha. Naquele instante, minha fé se despedaçou. O que eu fiz depois, até hoje ecoa em toda a cidade. A vida, muitas vezes, se assemelha a um rio de águas calmas, correndo previsível em seu leito, mas às vezes, sem qualquer aviso, uma tempestade invisível agita essas águas, revelando as profundezas escuras e os segredos que jazem adormecidos no fundo, assim como as histórias que contamos aqui, que buscam explorar essas profundezas da alma humana. Se você aprecia narrativas que revelam o extraordinário no ordinário, considere se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma jornada. A história de hoje começa justamente em uma dessas noites de tempestade silenciosa, na vida de uma mulher cuja fé estava prestes a ser testada de uma forma que ela jamais imaginou. A chave girou na pesada fechadura de madeira da porta lateral da igreja matriz de Santa Esperança, com um rangido que ecoou no silêncio da noite. Dona Lourdes sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um pressentimento frio que não combinava com o ar abafado do interior paulista. Eram quase 10 da noite. A missa das 7 havia terminado horas atrás, e as ruas da cidade já estavam quase desertas, entregues ao brilho amarelado dos postes e ao coachar dos sapos nos jardins. Sofia, sua única filha, havia dito que ficaria até mais tarde para ajudar a organizar os paramentos para a missa do dia seguinte. Era comum. Sofia vivia para a igreja tanto quanto vivia em casa, mas algo naquela noite parecia diferente. Uma inquietação no peito de Lourdes. Um nó na garganta que a fez largar o tricô e vir atrás da filha. Ela entrou na igreja, seus passos abafados pelo tapete vermelho que levava ao altar. A penumbra era quase total, quebrada apenas pela luz trêmula da vela do Santíssimo e por um feixe de luz que escapava por baixo da porta da sacristia. Era para lá que se dirigia, o coração batendo um ritmo descompassado contra as costelas. A porta estava entreaberta. Silenciosamente, ela se aproximou, o cheiro de incenso e cera de vela envolvendo-a como um manto familiar. Foi então que ouviu as vozes, baixas, íntimas, um sussurro masculino, inconfundivelmente a voz do Padre Miguel, e o murmúrio suave de sua Sofia. Não podemos continuar assim, Sofia. É um tormento, dizia o padre, a voz carregada de uma angústia que Lourdes nunca ouvira em seus sermões. Eu sei, respondeu Sofia, a voz embargada. Mas o que podemos fazer? Cada dia longe de você é um tormento maior ainda. Lourdes paralisou. O ar pareceu ficar denso, pesado, difícil de respirar. Ela se inclinou 1 milímetro a mais, o suficiente para enxergar através da fresta. A cena que viu não foi de escândalo, mas de uma intimidade tão profunda que a feriu mais do que qualquer ato pecaminoso. Padre Miguel estava sentado em uma cadeira de madeira escura, o rosto entre as mãos. Sofia estava ajoelhada a seus pés, não como uma fiel diante de um sacerdote, mas como uma mulher diante do homem que amava. Sua mão pequena e delicada afagava os cabelos dele. Ele ergueu o rosto. Os olhos, que do altar pareciam sempre serenos e distantes, agora estavam repletos de uma dor palpável. Ele pegou a mão de Sofia e a levou aos lábios, depositando um beijo demorado em seus dedos. Depois, com a outra mão, ele tocou o rosto dela, o polegar traçando a linha de sua mandíbula com uma ternura infinita. Eu te amo, ele sussurrou. A voz quebrava. Deus me perdoe, mas eu te amo. Eu também te amo, Miguel, respondeu Sofia, e uma única lágrima escorreu por seu rosto, cintilando sob a luz fraca da lâmpada. Lourdes recuou,
a mão na boca para abafar um grito que ameaçava escapar. O chão de ladrilhos frios pareceu ondular sob seus pés. O cheiro de incenso, antes um conforto, agora era sufocante. Ela se virou e correu, tropeçando na própria urgência, para fora daquele lugar sagrado que, em um instante, havia se tornado o palco de sua mais profunda desolação. O rio de sua vida havia encontrado a tempestade, e Dona Lourdes sentia que estava se afogando. Para entender a profundidade daquele abismo que se abriu sob os pés de Lourdes, é preciso conhecer o jardim que ela cultivava. Não apenas o jardim literal, nos fundos de sua casa caiada, mas o jardim de sua vida, onde cada flor era um valor, cada raiz uma tradição. Lourdes, aos 64 anos, era uma mulher moldada pela terra e pela fé. Viúva há quase uma década, encontrara na rotina um porto seguro contra a solidão. Suas manhãs começavam antes do sol, com o cheiro de café coado no pano e o som do rádio sintonizado na missa matinal. Seu corpo, encurvado pelos anos de trabalho na roça e depois na lida doméstica, ainda guardava uma força surpreendente. As mãos, grossas e marcadas pela terra, eram capazes de um cuidado delicado, seja ao podar suas premiadas roseiras ou ao ajeitar a gola do vestido de Sofia. Seu orgulho maior, sua roseira mais rara e preciosa, era Sofia. Nascida tardiamente, a filha era o centro de seu universo. Uma menina doce, de olhos grandes e castanhos que pareciam carregar toda a bondade do mundo. Desde pequena, Sofia encontrou na igreja um segundo lar. Enquanto outras meninas brincavam de boneca, ela enfileirava santinhos de papel e celebrava missas imaginárias. Lourdes via aquilo com uma alegria imensa, uma prova de que havia criado a filha no caminho certo, no temor e no amor a Deus. A casa delas, na Rua das Flores, era um reflexo de sua dona, simples, impecavelmente limpa e acolhedora. Na sala, sobre um aparador de madeira, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida dividia espaço com porta-retratos que contavam a história da família. Sofia criança, na primeira comunhão, vestida de anjo na procissão de Corpus Christi. Sofia adolescente, cantando no coral da igreja, o rosto iluminado por uma devoção que comovia a todos. Naquela manhã seguinte à terrível descoberta, o sol nasceu como sempre, dourado e preguiçoso. Mas para Lourdes, o mundo estava cinza. Ela foi para seu jardim, mas não conseguiu tocar em nenhuma planta. As rosas, que ontem lhe pareciam símbolos de beleza e perfeição divina, hoje tinham espinhos que pareciam zombar de sua dor. Cada pétala aveludada a lembrava do toque suave de Miguel no rosto de sua filha. Ela se sentou no banco de madeira sob o pé de jabuticaba, as mãos no colo, o olhar perdido. Como pôde ser tão cega? As horas extras de Sofia na igreja, a admiração quase febril que ela nutria pelo padre, os olhares que agora, em retrospecto, pareciam carregar um brilho diferente. Tudo se encaixava em um quebra-cabeça terrível. Padre Miguel chegara à Santa Esperança há 2 anos. Um homem jovem, de 30 e poucos anos, com um sorriso fácil e uma energia que contrastava com o antigo e sisudo Padre Anselmo. Ele modernizou a paróquia, criou grupos de jovens, organizou quermesses vibrantes. A cidade o adorava. Lourdes também. Ele se tornara parte da família, um confidente. Quantas vezes ele se sentara naquela mesma cozinha, tomando seu café e elogiando seu bolo de fubá, enquanto ela, orgulhosa, falava sobre a pureza e a devoção de Sofia. A ironia era tão cruel que lhe causava náuseas. O som da porta dos fundos se abrindo a tirou de seus pensamentos. Sofia apareceu, o rosto ainda sonolento, um sorriso nos lábios. Bom dia, mãe. O dia está lindo, não está? Lourdes a encarou. A mesma filha, o mesmo rosto inocente. Mas agora, por trás daquele sorriso, ela via a sombra da sacristia, ouvia os sussurros, sentia o peso do segredo. Ela forçou um sorriso que não alcançou os olhos. Lindo, minha filha, lindo. O jardim da sua inocência havia sido invadido. E Lourdes sabia que as ervas daninhas da dúvida e da traição, uma vez plantadas, eram quase impossíveis de arrancar. Santa Esperança era uma cidade onde as notícias viajavam mais rápido que o vento. Não havia segredos, apenas informações que ainda não haviam encontrado o portador certo. O epicentro de toda essa troca era a Praça da Matriz, um quadrilátero de grama bem aparada, bancos de ferro e flamboyants,
que explodiam em flores vermelhas na primavera. Ali, sob a sombra das árvores e o olhar vigilante da imponente igreja, a vida da cidade era dissecada, comentada e, muitas vezes, reinventada. Nos dias que se seguiram à descoberta de Lourdes, ela evitou a praça como se fosse um campo minado. Sua rotina, antes um pilar de sua existência, desmoronou. A ida diária à padaria, a conversa com as vizinhas no portão, a participação no terço das mulheres às quartas-feiras, tudo foi suspenso. Ela se trancou em casa, alegando uma indisposição, uma dor de cabeça que não passava. Mas a verdadeira dor era na alma. Ela observava Sofia com uma atenção que beirava a paranoia. Cada telefonema que a filha atendia no quintal, cada vez que ela se demorava mais que o normal na rua, cada suspiro que escapava de seus lábios enquanto lia um livro, tudo era um potencial sinal. Sofia, por sua vez, parecia flutuar em uma bolha própria. Havia uma melancolia em seu olhar, mas também uma luz, uma espécie de determinação que Lourdes nunca vira antes. Ela continuava suas atividades na igreja com a mesma dedicação de sempre, o que para Lourdes era um mistério insondável. Como ela conseguia entrar naquele lugar, olhar para aquele homem no altar e agir como se nada estivesse acontecendo? Enquanto Lourdes se recolhia, o mundo exterior continuava a girar. E a notar sua ausência. Você viu a Lourdes? Faz dias que não aparece, comentou Dona Elvira, a maior autoridade em vidas alheias de Santa Esperança, enquanto abanava o calor com um leque de palha. Sentada no seu banco cativo na praça, ela tinha uma visão privilegiada de todo o movimento. Disseram que não está bem de saúde, respondeu Marisa, a esposa do dono do armazém. Elvira estalou a língua. Saúde. Sei. Estranho é que a Sofia continua para cima e para baixo com aquela cara de anjo de procissão. E o nosso padre, parece mais aéreo que o normal. No sermão de domingo, ele falou de amor e sacrifício de um jeito diferente, mais sentido, sabe? Ela estreitou os olhos, a mente trabalhando como um moinho, triturando fatos e impressões para produzir a farinha da fofoca. Os sussurros começaram assim, como uma brisa leve. Uma observação aqui, uma ponta solta ali, a ausência de Lourdes, a distração do padre, a melancolia sonhadora de Sofia. Isolados, não eram nada. Juntos, começavam a formar um padrão, uma história que a imaginação fértil da cidade estava ansiosa para escrever. Lourdes, de sua janela, via as pessoas se reunindo na praça. Via os olhares que se voltavam para sua casa. Ela sabia como aquilo funcionava. A cidade era um corpo, e ela, de repente, era uma ferida inflamada, atraindo a atenção de todos. O silêncio que ela escolhera para se proteger estava, ironicamente, gritando mais alto do que qualquer palavra. E ela temia o dia em que aqueles sussurros se transformassem em vozes altas, acusadoras, apontando não apenas para o padre e sua filha, mas para ela, a mãe que não viu o que acontecia debaixo de seu nariz. A vergonha era um veneno lento, e Lourdes o bebia a cada hora que passava. A convivência dentro da pequena casa na Rua das Flores tornou-se uma dança delicada e dolorosa, um minueto de palavras não ditas e olhares desviados. Lourdes e Sofia circulavam uma pela outra, presas na mesma órbita de afeto e segredo, mas sem nunca se tocarem de verdade. Lourdes tentava, a todo custo, manter uma fachada de normalidade. Preparava as comidas favoritas de Sofia, perguntava sobre o coral, sobre os preparativos para a festa do padroeiro. Mas suas perguntas eram mecânicas. Suas frases saíam sem vida. Havia um abismo em seus olhos. E Sofia, embora absorta em seu próprio drama, não era insensível a ponto de não notá-lo. Mãe, a senhora está bem mesmo? Sofia perguntou certa tarde, encontrando Lourdes parada no meio da cozinha, segurando uma colher de pau, o olhar fixo no nada. Parece tão distante. É por causa da dor de cabeça? Lourdes piscou, voltando à realidade. A colher em sua mão pareceu um objeto estranho. Estou, minha filha. É só o calor. Este tempo abafado me deixa sem forças. Era a desculpa da semana. Na semana anterior, fora a pressão alta. Antes, uma dor nas costas. Lourdes estava se tornando uma especialista na arte de inventar enfermidades para justificar a doença de sua alma. Sofia se aproximou,
a preocupação genuína em seu rosto. Ela tocou o braço da mãe. A senhora quer que eu fique em casa hoje à noite? Posso faltar ao ensaio do coral. Peço para o padre Miguel. O nome. A simples menção do nome dele foi como um choque elétrico. Lourdes recuou instintivamente, um movimento quase imperceptível, mas que não passou despercebido por Sofia. Não, disse Lourdes, a voz mais ríspida do que pretendia. Não precisa. Eu estou bem. Vá ao seu ensaio. Você gosta tanto. Ela se virou, ocupando-se com a louça na pia, oferecendo as costas para a filha como um escudo. Sofia ficou parada por um momento, a mão suspensa no ar onde antes estava o braço de sua mãe. Uma ruga de confusão se formou entre suas sobrancelhas. Tudo bem, mãe. Se a senhora diz. A dança continuava. Sofia com suas saídas noturnas para ensaios e reuniões que se estendiam por horas. Lourdes, com suas noites insones, sentada na poltrona da sala, esperando o som da chave na porta, o coração apertado de angústia e raiva. Raiva de si mesma, por não conseguir confrontar a filha. Raiva de Sofia, por sua aparente falta de consideração. E uma raiva profunda, vulcânica, de Padre Miguel, o pastor que havia se tornado um lobo em sua casa. Certa noite, Sofia chegou mais tarde do que o habitual. Entrou na ponta dos pés, mas Lourdes estava lá, uma sentinela na escuridão. O ensaio foi longo hoje, comentou Lourdes, a voz neutra, vinda da penumbra da sala. Sofia deu um pulo assustada. Mãe, que susto! A senhora ainda está acordada? Perdi o sono, respondeu Lourdes, sem se mover. Estava rezando. A mentira pesou no ar. Ela não conseguia rezar. As palavras do Pai Nosso se misturavam com os sussurros que ouvira na sacristia. O rosto de Cristo no crucifixo se transformava no rosto atormentado de Miguel. Ah, disse Sofia, hesitando na porta do quarto. Bem, o ensaio foi produtivo. O padre Miguel está querendo fazer uma apresentação especial para a festa. Lourdes sentiu o gosto amargo da bile na boca. Cada palavra era uma peça de teatro, e ela era a única na plateia que conhecia o roteiro verdadeiro. Ela se levantou da poltrona, o corpo rígido. Que bom, minha filha. Que bom que ele é tão dedicado. Ela passou por Sofia e foi para seu quarto, fechando a porta atrás de si. Não houve beijo de boa noite, apenas o clique da fechadura. Um som definitivo que marcava mais uma vez a distância crescente entre elas. A dança das desculpas estava exaurindo as duas, e Lourdes sabia que, em breve, a música iria parar, e então o silêncio seria ensurdecedor. O domingo chegou, inevitável como a maré. Para Lourdes, a ideia de ir à missa era uma tortura. A igreja, que fora seu refúgio por toda a vida, agora era o epicentro de sua dor. Mas não ir seria uma confissão pública de que algo estava errado. Um convite aberto para que os sussurros de Dona Elvira e suas companheiras se tornassem um clamor. Então, ela vestiu seu melhor vestido, prendeu os cabelos grisalhos num coque arrumado e caminhou ao lado de Sofia em direção à Praça da Matriz. O rosto, uma máscara de serenidade que lhe custava todas as forças. Sentaram-se no banco de sempre à direita, perto do altar de São José. De lá, Lourdes tinha uma visão clara do altar e do púlpito, e do Padre Miguel. Quando ele entrou, vestindo os paramentos verdes do tempo comum, o coração de Lourdes deu um solavanco. Ele parecia mais magro, os ossos do rosto mais proeminentes. Havia olheiras escuras sob seus olhos, que ele tentava disfarçar com um sorriso forçado para os fiéis. Seus olhos encontraram os de Lourdes por uma fração de segundo, e ela viu um lampejo de pânico, culpa. Ele desviou o olhar rapidamente. A missa transcorreu como sempre. Os cânticos, as leituras, o ofertório. Lourdes fazia os gestos no automático, suas mãos se movendo por memória muscular, enquanto sua mente era um turbilhão. Ela olhava para Sofia, que cantava no coral. O rosto erguido, os olhos fechados, uma expressão de êxtase. Era real aquela devoção? Ou era uma performance para o homem que a observava do altar? Então, chegou a hora do sermão. Padre Miguel subiu ao púlpito. Ajeitou o microfone e olhou para a congregação. Por um momento ele pareceu perdido, como se as palavras tivessem fugido dele. Meus irmãos, minhas irmãs, começou ele, a voz um pouco instável.
Hoje, a leitura do Evangelho nos fala sobre o perdão, sobre a dificuldade e a necessidade de perdoar, perdoar aqueles que nos ofendem, perdoar nossos irmãos e perdoar a nós mesmos. Ele fez uma pausa, e o silêncio na igreja era absoluto. Lourdes sentiu o corpo enrijecer. Cada palavra parecia dirigida a ela. Nós somos humanos, continuou ele, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a madeira do púlpito. Somos falhos. Cometemos erros. Erros que nascem da fraqueza, da confusão. Às vezes, até do amor. Um amor que pode nos parecer errado, proibido aos olhos do mundo e das leis, mas que em nosso coração parece a única verdade. Sua voz estava embargada. Ele olhou brevemente na direção do coro, onde Sofia o encarava, os olhos brilhando de lágrimas. Foi um olhar rápido, mas Lourdes o captou. A cumplicidade, a dor compartilhada. Era uma confissão velada, um pedido de socorro disfarçado de homilia. E o que fazemos quando nos encontramos nesse labirinto? O que fazemos quando nossas ações ferem aqueles que amamos, quando traímos a confiança que depositaram em nós? Ele olhou diretamente para Lourdes. Desta vez, não desviou. Rezamos. Pedimos a Deus a força para enfrentar as consequências. E pedimos, com toda a humildade, o perdão de Deus e o perdão daqueles a quem machucamos. Porque sem perdão, a alma não encontra paz. Ele terminou o sermão abruptamente e voltou para o altar, o rosto pálido. A comunidade ficou em silêncio, um pouco confusa com a intensidade e a natureza pessoal daquele discurso. Dona Elvira cochichou algo para a mulher ao seu lado. Lourdes, no entanto, não ouvia nada. As palavras do padre ecoavam em sua mente. Perdão. Ele pedia perdão? A audácia daquilo a deixou sem fôlego. Ele pedia perdão do lugar mais sagrado da igreja, usando a palavra de Deus para justificar seu pecado. A dor em seu peito se transformou em uma raiva fria e cortante. Não, ela pensou, o punho cerrado dentro da bolsa. Não haveria perdão, não tão facilmente. A raiva que floresceu no coração de Lourdes durante o sermão do padre precisava de um alvo, e como ela não conseguia, ainda, mirar em Sofia ou em Miguel, ela se voltou para o passado, para as memórias, como se pudesse encontrar ali a origem do desvio, o ponto exato onde a vida havia saído dos trilhos. Naquela mesma tarde de domingo, enquanto Sofia estava em mais uma reunião da igreja, Lourdes subiu ao pequeno sótão da casa. O ar era quente e parado, cheirando a poeira e tempo. Ela procurou atrás de algumas malas velhas até encontrar o que queria, uma caixa de sapatos amarrada com um barbante desbotado. Sentou-se no chão de tábuas corridas, o vestido fazendo um círculo ao seu redor, e abriu a caixa. Dentro, um tesouro de memórias de papel, fotografias, cartões de primeira comunhão, boletins escolares, desenhos infantis. A vida de Sofia em fragmentos. A primeira foto era de um bebê bochechudo, enrolado em uma manta branca. Lourdes sorriu, um sorriso triste. Lembrou-se do peso de Sofia em seus braços, da promessa silenciosa que fez a Deus de proteger aquela criança de todo o mal do mundo. Uma promessa que ela sentia ter quebrado. Ela folheou as imagens. Sofia com seu primeiro vestido de festa, aos 5 anos. Sofia na escola, o sorriso banguela emoldurado por Maria Chiquinhas. Sofia aos 12, recebendo o diploma do catecismo das mãos do velho padre Anselmo, um homem de rosto severo e coração bom, que jamais inspiraria o tipo de devoção que padre Miguel inspirava. Lá estava uma foto da crisma. Sofia, aos 15 anos, ao lado do bispo. Seus olhos já brilhavam com uma seriedade e uma fé que a diferenciavam das outras meninas de sua idade. Lourdes lembrava-se do orgulho que sentiu naquele dia. Sua filha estava confirmando seu compromisso com Deus. Mal sabia ela que, anos mais tarde, um representante desse mesmo Deus a levaria para um caminho tão tortuoso. Havia desenhos. Um deles mostrava uma igreja com um sol sorridente por cima. Outro, uma família de bonecos de palito. Um homem, uma mulher e uma menina. O pai, falecido há tanto tempo. Lourdes sentiu uma pontada de saudade. O que seu falecido marido, um homem simples e justo, diria de tudo aquilo? Ele teria agido. Ele não teria se escondido atrás de dores de cabeça e silêncios. A vergonha a atingiu novamente. No fundo da caixa, ela encontrou um pequeno diário de capa florida, com um cadeado minúsculo que estava quebrado.
Era de Sofia, da época em que ela tinha uns 16, 17 anos. O coração de Lourdes acelerou. Era uma invasão de privacidade, ela sabia. Mas ela estava desesperada por respostas. Com as mãos trêmulas, ela abriu o diário. A caligrafia era redonda, de adolescente. As páginas falavam de provas na escola, de amizades, dos primeiros sonhos. E falavam muito de Deus. Hoje, senti a presença de Deus tão forte no coral. É como se minha voz não fosse minha, mas um instrumento para a sua glória. Às vezes, me sinto diferente das outras meninas. Elas falam de namorados, de festas. Eu só quero encontrar meu propósito no caminho do Senhor. Será que sou estranha? Lourdes fechou o diário com um baque surdo. As lágrimas que ela vinha segurando desde aquela noite na sacristia finalmente vieram, quentes e silenciosas. Não havia maldade ali. Não havia desvio. Havia apenas uma menina pura, idealista, que amava a Deus com toda a sua alma. Uma alma que, aos olhos de Lourdes, havia sido explorada, manipulada por um homem que deveria guiá-la, não desviá-la. A caixa de sapatos, que deveria lhe dar respostas, só lhe trouxe mais dor. Ela viu a menina que criara e a mulher que Sofia estava se tornando, e não conseguia conectar as duas. A inocência daquelas páginas tornava a realidade da sacristia ainda mais sombria e imperdoável. A semana que se seguiu foi a mais longa da vida de Lourdes. A descoberta no diário de Sofia havia solidificado sua convicção. Sua filha não era uma sedutora, era uma vítima. Uma alma devota que confundiu a admiração por um líder espiritual com amor romântico, e um homem que, em vez de orientá-la, aproveitou-se de sua vulnerabilidade. Essa narrativa, embora talvez simplista, era a única que seu coração de mãe conseguia aceitar sem se partir por completo. A dança das desculpas havia terminado. A música parara. O silêncio na casa era agora pesado, carregado de tensão. Na quarta-feira à noite, Lourdes tomou uma decisão. Ela esperou Sofia voltar do encontro do grupo de jovens. Quando a filha entrou, cantarolando uma melodia sacra, Lourdes estava sentada na mesa da cozinha, uma xícara de chá de camomila intocada à sua frente. A luz forte da cozinha lançava sombras duras em seu rosto, acentuando as linhas de preocupação. "Senta, Sofia. Precisamos conversar", disse Lourdes, a voz calma, mas com um timbre de aço que fez Sofia parar de cantarolar imediatamente. Sofia olhou para a mãe, engoliu em seco e obedeceu. Sentou-se na cadeira oposta, as mãos nervosamente entrelaçadas no colo. "Sobre o quê, mãe?" Lourdes olhou diretamente nos olhos da filha. "Eu sei, Sofia." A frase curta e simples pairou no ar entre elas. Sofia franziu a testa, uma confusão ensaiada no rosto. "Sabe o quê? Eu sei sobre você e o padre", disse Lourdes, e cada palavra foi como uma pedra atirada na superfície calma de um lago. As ondulações daquelas palavras pareciam abalar a própria estrutura da cozinha. O rosto de Sofia perdeu toda a cor. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. O teatro acabara. A negação era inútil. Seus olhos se encheram de pânico e, em seguida, de uma profunda tristeza. Como a senhora soube?" sussurrou ela, a voz um fio. "Eu vi vocês", respondeu Lourdes, a voz firme, embora seu interior fosse um caos. "Na sacristia, na semana passada. Ouvi o que disseram, vi o que fizeram." Sofia baixou a cabeça, os ombros tremendo. As lágrimas começaram a cair sobre suas mãos entrelaçadas. "Mãe, me perdoa. Eu não queria que a senhora descobrisse assim. Eu ia te contar." "Contar o quê, Sofia?" A voz de Lourdes se elevou, a raiva fria começando a derreter, revelando a dor incandescente por baixo. "Que você está se envolvendo com um homem de Deus, um homem que fez um voto sagrado, que você está jogando sua vida, sua reputação, sua alma no lixo por causa dele. Não é assim." Sofia ergueu o rosto, as lágrimas escorrendo, mas uma faísca de desafio em seus olhos. "A senhora não entende. O que eu e o Miguel sentimos é puro, é real. Não é pecado, é amor." "Amor?" Lourdes soltou uma risada curta e amarga. "Você chama isso de amor? Uma relação às escondidas, na calada da noite, dentro da casa de Deus? Isso não é amor, Sofia. É uma vergonha. Ele te manipulou, usou a sua fé, a sua inocência." "Ele não me manipulou.
retrucou Sofia, levantando-se. Eu o amo, e ele me ama. A senhora não sabe de nada do que ele está passando, do conflito que ele vive. Ele é um homem bom, o homem mais bondoso que eu já conheci. Ele é um padre, gritou Lourdes, levantando-se também. As duas se encaravam sobre a mesa da cozinha, o pequeno espaço vibrando com a força de suas emoções. A vocação dele é para Deus, não para você. Talvez a vocação dele tenha mudado, talvez a minha também, gritou Sofia de volta, o desespero em sua voz. A senhora só consegue enxergar o pecado, a regra quebrada. Não consegue ver que duas pessoas se amam e estão sofrendo? Eu vejo a minha filha se perdendo, disse Lourdes, a voz quebrando. Eu vejo um homem que jurou servir a Deus traindo tudo em que acredita. E eu não vou permitir que isso continue. Sofia a encarou, o peito subindo e descendo rapidamente. A desafio em seus olhos deu lugar ao medo. O que a senhora vai fazer? Lourdes respirou fundo, tentando recuperar o controle. Eu ainda não sei. Mas isso acaba. De um jeito ou de outro, Sofia. Essa história acaba agora. A filha correu para o quarto, batendo a porta com força. O som ecoou pela casa silenciosa. Lourdes ficou de pé na cozinha, tremendo, o coração batendo descontroladamente. O confronto havia acontecido. Mas em vez de alívio, ela sentia apenas um vazio ainda maior. Ela não tinha mais uma cúmplice silenciosa em sua dor. Agora, tinha uma adversária declarada. E ambas amavam à sua maneira o mesmo homem. A noite após o confronto foi uma trégua frágil, um cessar-fogo tenso. Nenhuma das duas dormiu. Lourdes ouvia os soluços abafados de Sofia através da parede fina que separava seus quartos. Cada soluço era uma pontada em seu próprio coração. Pela manhã, a casa estava mergulhada em um silêncio pesado. Sofia não apareceu para o café. Por volta da hora do almoço, a porta do quarto de Sofia se abriu. Ela saiu com os olhos inchados e vermelhos, o rosto pálido. Carregava uma expressão de exaustão e derrota. Sem dizer uma palavra, ela se sentou à mesa da cozinha, onde Lourdes estava, remexendo em um prato de comida que não tinha vontade de comer. Mãe, começou Sofia, a voz rouca. Eu preciso que a senhora me escute. Sem gritar, sem julgar. Só me escute. Lourdes ergueu os olhos do prato. Ela viu a vulnerabilidade no rosto da filha e seu coração de mãe, apesar da raiva, amoleceu. Ela acenou com a cabeça, um convite silencioso para que Sofia continuasse. E então, Sofia começou a falar. A história não saiu de forma linear, mas em ondas de emoção, com pausas, lágrimas e suspiros. Ela contou como tudo começou. Não foi um raio em céu azul, mas um crescimento lento, gradual. Começou com a admiração, a forma como o Padre Miguel falava de Deus, com uma paixão e uma humanidade que ela nunca tinha visto. Ele via a fé não como um conjunto de regras, mas como uma relação de amor. Depois vieram as conversas. Após os ensaios do coral, ou nas reuniões de jovens, eles ficavam para conversar sobre teologia, sobre a vida, sobre os sonhos dela. Ele a escutava, de verdade. Pela primeira vez, ela sentiu que alguém a via não como a menina santa de Dona Lourdes, mas como Sofia, uma jovem com dúvidas, medos e anseios. Ele também se abria para mim, mãe, disse Sofia, torcendo um guardanapo de pano nas mãos. Ele falava da solidão do sacerdócio, da pressão, da crise de fé que ele mesmo enfrentava. Ele me dizia que minhas perguntas e minha fé o ajudavam a se reconectar com Deus. Lourdes ouvia em silêncio, o preconceito em seu coração lutando contra a sinceridade na voz da filha. Um dia, continuou Sofia, a voz baixando para um sussurro, estávamos arrumando a biblioteca da paróquia. Ele estava em uma escada e se desequilibrou. Eu o segurei para que não caísse. E, quando nossas mãos se tocaram, foi isso. Foi como se o mundo inteiro parasse. Nós nos olhamos, e eu soube, e eu vi nos olhos dele que ele também soube. Ela descreveu os meses de agonia que se seguiram. A luta contra o sentimento, as orações desesperadas, a tentativa de se afastarem. Mas era inútil. A atração era forte demais. Eles se encontravam às escondidas. Não para pecar, ela insistiu, mas apenas para conversar, para estarem perto um do outro. A sacristia era o único lugar onde podiam ter um momento de paz,
cercados pela santidade que ambos, ironicamente, tanto amavam e temiam trair. Não somos monstros, mãe. Nós lutamos. Lutamos muito contra isso, disse Sofia, as lágrimas voltando a rolar. Mas chegamos a um ponto em que percebemos que lutar contra nosso amor era como lutar contra a própria respiração. E começamos a nos perguntar, e se esse amor não for um erro? E se for um caminho diferente que Deus colocou para nós? Lourdes estava atônita. A história que Sofia contava não era a de um predador e uma vítima. Era uma história de amor. Impossível. Proibido. Talvez até errado. Mas inegavelmente uma história de amor. E era muito mais complicada e dolorosa do que a sua versão simplista. E o que vocês pretendem fazer? Perguntou Lourdes, a voz embargada. A pergunta que ela mais temia fazer. Sofia respirou fundo, erguendo o queixo com uma determinação que surpreendeu a mãe. Ele vai deixar a batina. Ele já tomou a decisão. Está esperando o momento certo para comunicar ao bispo. E depois, nós vamos embora de Santa Esperança. Vamos recomeçar em outro lugar. Juntos. A revelação caiu sobre Lourdes com o peso de uma sentença. O plano estava traçado. O futuro de sua filha estava sendo decidido. E ela não fazia parte dele. A ideia de Sofia partindo, de viver uma vida de exílio voluntário ao lado de um ex-padre, era um pesadelo que ela nunca poderia ter imaginado. A confissão de Sofia não trouxe paz. Trouxe a clareza aterrorizante da situação. Sua filha não estava apenas apaixonada. Ela estava disposta a abandonar tudo por aquele amor. A notícia do plano de fuga de Sofia e Miguel deixou Lourdes em estado de choque. Ela passava os dias vagando pela casa, a mente presa em um ciclo de negação, raiva e medo. A ideia de sua filha abandonando sua casa, sua cidade, sua vida, para seguir um homem que estava abandonando Deus, era mais do que podia suportar. Em uma tarde particularmente quente e opressiva, enquanto Lourdes regava as samambaias na varanda, a figura de Dona Elvira materializou-se no portão. Baixa, roliça e com um radar para problemas alheios, Elvira era a última pessoa que Lourdes queria ver. "Lourdes, querida!" chamou Elvira, já abrindo o portão sem ser convidada. "Vim ver como você está." "Sumiu do mapa, mulher." "Fiquei preocupada." Lourdes forçou um sorriso. "Estou bem, Elvira. Apenas um pouco cansada." "Cansada." "Sei," disse Elvira, os olhinhos brilhantes inspecionando o rosto de Lourdes. "A varanda, o interior da casa. É o que dizem. Mas a gente percebe as coisas, não é? A cidade toda está comentando." O coração de Lourdes gelou. "Comentando o quê?" Elvira se acomodou em uma cadeira de vime, abanando-se com a mão. "Ora, Lourdes, não se faça de desentendida. Primeiro você some. Depois, sua Sofia, que sempre foi um anjo, anda com uma cara de quem vai para um funeral. E o padre? Ah, o nosso padre. Parece que carrega o peso do mundo nas costas. Os sermões dele, minha nossa, parecem cartas de despedida." Lourdes sentiu o suor escorrer por suas costas. "É apenas a sua imaginação, Elvira." "Imaginação?" Elvira riu, um som agudo. "Minha querida, em Santa Esperança, a imaginação dos outros é a nossa realidade. Já tem gente dizendo de tudo. Dizem que o padre está doente. Dizem que ele brigou com o bispo. E tem a turma mais criativa." Ela se inclinou para a frente, a voz baixando para um tom conspiratório. "Dizem que tem mulher na história." Lourdes segurou o regador com tanta força que seus dedos ficaram brancos. "Isso é um absurdo, uma calúnia." "Será?" "Homens são homens, Lourdes, mesmo debaixo da batina," filosofou Elvira. "E o nosso padre é um homem bonito, jovem. E sua Sofia, sempre ao redor dele. Uma moça tão bonita, tão devota. É uma combinação que faz a língua do povo coçar." Era isso. O que Lourdes mais temia. Os sussurros estavam se tornando uma teoria perigosamente próxima da verdade. Elvira ainda não tinha as peças do quebra-cabeça, mas já estava montando a moldura. "Você deveria ter cuidado, Lourdes," continuou Elvira, agora com um tom de falsa solidariedade. "A reputação de uma moça é a coisa mais preciosa que ela tem. E numa cidade como a nossa, uma vez manchada, não limpa nunca mais. Pense nisso." Com esse conselho envenenado, Elvira se levantou. "Bom, já vou indo." "Só passei para dar um oi."
Se cuida, viu? Lourdes a observou ir embora, a pequena figura se afastando pela rua. Ela se sentia violada, exposta. A visita de Elvira foi um lembrete brutal de que aquele drama não era apenas dela, de Sofia e de Miguel. Era um drama público, prestes a explodir no palco da cidade. E a plateia já estava comprando seus ingressos e se acomodando para o espetáculo. A vergonha pública, o escândalo, era um monstro que se aproximava, e Lourdes não sabia como detê-lo. A decisão que ela precisava tomar não era mais apenas sobre proteger sua filha, mas sobre como sobreviver à tempestade que se formava no horizonte. Após a visita de Dona Elvira, o pânico se instalou de vez no coração de Lourdes. A ameaça do escândalo público era agora tão real quanto a dor em seu peito. Ela se sentia encurralada, sem saber para onde se virar. Os pilares de sua vida, a fé, a família, a comunidade, estavam todos ruindo ao mesmo tempo. Naquela noite, incapaz de dormir, ela se levantou e foi para a sala. A casa estava em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio de parede, cada segundo marcando a passagem do tempo em direção a um desfecho desconhecido. Ela olhou para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no aparador. A santa de gesso, com seu manto azul, parecia olhá-la com uma serenidade que Lourdes invejava. Durante toda a sua vida, a oração fora sua resposta para tudo. Para a doença, para a dificuldade financeira, para a dor do luto. Mas agora, as palavras não vinham. Como poderia pedir ajuda a Deus quando o homem que representava Deus em sua cidade era a causa de seu sofrimento? Como poderia rezar a uma Virgem Mãe por sua filha quando sua filha estava apaixonada por um padre? A ironia era esmagadora. Ela se ajoelhou no chão frio, em frente ao aparador, não para recitar as preces decoradas, mas em um gesto de pura rendição. Ela não falou. Apenas ficou ali, em silêncio, a cabeça baixa, deixando que o peso de sua angústia preenchesse o espaço. Sua mente vagou. Ela pensou em Miguel. Não o padre carismático, não o traidor de sua confiança, mas o homem que ela vira na sacristia, com o rosto desfeito pela dor. O homem que, segundo Sofia, também estava em crise, também sofria. Seria possível que ele também fosse uma vítima de algo maior que ele? Um sentimento avassalador que ele não escolhera, mas que o escolhera. Ela pensou em Sofia. Na sua determinação, na sua coragem, ou seria teimosia, de defender seu amor. Sofia estava disposta a enfrentar o mundo por ele. E o que ela, sua mãe, estava fazendo? Apenas se escondendo, chorando, temendo a opinião dos outros. Ela pensou em si mesma, em sua fé rígida, em seu medo do julgamento. Ela sempre acreditou que o certo era certo e o errado era errado, sem tons de cinza. Mas a vida, de repente, se apresentara em uma infinidade de matizes confusos. O que era mais importante? As regras da igreja ou a felicidade de sua filha? A reputação de sua família ou o amor que, por mais proibido que fosse, parecia genuíno? Não houve uma resposta divina, nenhuma voz do céu, mas no silêncio daquela sala escura, algo mudou dentro de Lourdes. A raiva começou a ceder espaço a uma compaixão relutante. A certeza deu lugar à dúvida. Ela não sabia o que fazer, não sabia qual era o caminho certo, mas pela primeira vez, ela admitiu para si mesma que talvez não houvesse um único caminho certo. Sua oração silenciosa não lhe trouxe respostas, mas lhe deu algo quase tão valioso, uma pausa, uma trégua em sua guerra interna. Ela se levantou, os joelhos doendo, e sentiu-se um pouco mais leve. A decisão ainda precisava ser tomada. Uma decisão que envolveria enfrentar o padre, a filha e talvez a cidade inteira. Mas agora, ela não se sentia mais apenas uma vítima passiva da situação. Sentia-se como uma mãe que precisava lutar. A questão era, por qual lado ela lutaria? No dia seguinte, sentindo a necessidade de uma perspectiva que não estivesse manchada pela fumaça do incenso ou pelo veneno da fofoca, Lourdes fez algo que não fazia há muito tempo. Atravessou a cidade a pé, sob o sol forte da manhã, e bateu na porta da oficina de seu Antônio. Seu Antônio era um marceneiro aposentado, um homem de 70 e poucos anos, com mãos que pareciam feitas de couro e olhos que continham a sabedoria tranquila de quem já viu de tudo. Ele fora o melhor amigo do falecido marido de Lourdes, e desde a morte dele,
Mantivera-se como uma presença discreta, mas constante na vida dela. Era um homem de pouca igreja e muita bondade, e sua oficina, com o cheiro de serragem e verniz, sempre fora um lugar de calma. Ele a recebeu com um sorriso surpreso. Lourdes, que boa surpresa! Entre, entre. Aceita um café? Ela aceitou. Sentaram-se em 2 banquinhos de madeira, em meio a ferramentas e pedaços de projetos inacabados. O café de seu Antônio era forte e amargo, e Lourdes bebeu um gole, sentindo o calor descer por sua garganta. Você não parece bem, minha amiga, disse ele sem rodeios. Seus olhos estão tristes. Diante daquela observação simples e direta, a armadura de Lourdes finalmente cedeu. Ela contou tudo. A cena na sacristia, o confronto com Sofia, o plano de fuga, a visita de Dona Elvira. As palavras saíram tropeçadas, cheias de dor e confusão. Seu Antônio ouviu em silêncio, lixando um pequeno pedaço de madeira com um movimento rítmico e calmante. Os olhos fixos em seu trabalho, mas a atenção toda nela. Quando ela terminou, um silêncio se instalou na oficina, quebrado apenas pelo som da lixa na madeira. É uma situação complicada, disse ele finalmente, pousando a madeira e olhando para ela. Muito complicada. Eu não sei o que fazer, Antônio, confessou Lourdes, a voz embargada. Minha vontade é ir até aquele padre e fazer um escândalo. Contar para o bispo, para a cidade toda. Acabar com a vida dele por ter destruído a minha. E o que você ganharia com isso? Perguntou ele, a voz suave. Justiça, respondeu Lourdes. Justiça para quem? Para você? Para a igreja? Ele ponderou. E a Sofia? O que aconteceria com ela no meio desse escândalo? Você destruiria o padre, mas arrastaria sua filha para a lama junto com ele. A cidade não perdoaria nenhum dos dois. Ela seria marcada para sempre. É essa a justiça que você quer para ela? As palavras dele a atingiram como um soco. Ela nunca havia pensado nisso. Em sua raiva contra Miguel, ela se esquecera de que Sofia seria a maior vítima de uma exposição pública. Então o que eu faço? Deixo os dois fugirem e viverem felizes para sempre, como se nada tivesse acontecido? Perguntou ela amargurada. Talvez a felicidade deles não seja da sua conta, disse seu Antônio, com uma gentileza que tirava o ferrão das palavras. Sua filha já é uma mulher, Lourdes. Ela fez uma escolha. Certa ou errada, é a escolha dela. Você não pode vivê-la por ela. Ele fez uma pausa, limpando o pó das mãos. Você me contou o que viu, o que ouviu, o que sua filha te disse. Em toda essa história, onde está o mal? Digo, o mal de verdade. A crueldade, a maldade. Lourdes ficou em silêncio. O que eu vejo, continuou ele, são 3 pessoas boas em uma situação impossível. Um homem dividido entre seus votos e seu coração. Uma moça devota que se apaixonou. E uma mãe que ama sua filha e sua fé. E agora vê as 2 coisas em conflito. Não há vilões aqui, Lourdes. Apenas corações humanos, confusos e sofrendo. Ele se levantou e colocou a mão no ombro dela. Eu não posso te dizer o que fazer, mas talvez a pergunta não seja o que a igreja espera de mim ou o que a cidade vai pensar. Talvez a pergunta seja mais simples. O que o seu coração de mãe te diz para fazer para proteger sua filha? Não a reputação dela, não a alma dela. Ela, a sua Sofia. Lourdes olhou para as mãos calejadas de Antônio, depois para as suas próprias. Ele estava certo. Em meio a todo o barulho da religião e da sociedade, ela havia se esquecido de ouvir a voz mais importante, a voz de seu amor por Sofia. Ela saiu da oficina de seu Antônio, sem uma solução, mas com uma nova clareza. Sua próxima ação não seria movida pela raiva ou pela vergonha. Seria movida pelo amor. A conversa com seu Antônio plantou uma semente de mudança em Lourdes. A raiva deu lugar a uma determinação fria. Se não podia controlar as escolhas de Sofia, talvez pudesse controlar a situação. Impedir que a catástrofe se tornasse pública. Proteger sua filha, mesmo que isso significasse tomar uma atitude drástica. Ela passou 2 dias pensando, ponderando cada possibilidade. No 3º dia, ela se sentou à mesa da cozinha com uma folha de papel de carta e uma caneta. Decidiu que não podia mais ser uma espectadora. Era a hora de agir. Com a caligrafia caprichada que aprendera na escola primária, ela começou a escrever.
Excelentíssimo e reverendíssimo Bispo Dom Inácio. Ela parou. As palavras pareciam formais demais, distantes demais para a tempestade que sentia. Amassou o papel e começou de novo. Senhor Bispo, meu nome é Lourdes da Silva. Sou paroquiana da Igreja Matriz de Santa Esperança há mais de 60 anos. Escrevo esta carta com o coração partido e a alma em desespero. Ela continuou, a caneta correndo pelo papel. Descreveu sua vida de devoção, o orgulho que sempre sentiu de sua filha, Sofia, e de sua participação na igreja. Contou sobre a chegada do padre Miguel, o bem que ele parecia fazer à comunidade. E então, com uma dor que fazia sua mão tremer, ela descreveu o que descobrira. Ela não usou palavras acusatórias ou odiosas. Apenas relatou os fatos como os conhecia. O relacionamento secreto, a confissão de sua filha, o plano de abandonarem tudo. Ela não o pintou como um monstro, nem Sofia como uma pecadora sem redenção. Pintou-os como duas pessoas que haviam se perdido de seu caminho, colocando em risco não apenas suas almas, mas a estabilidade de toda a paróquia. Não escrevo por vingança. Ela escreveu, as lágrimas manchando a tinta em alguns pontos. Escrevo como mãe e como fiel. Como mãe, temo pela minha filha, que está prestes a cometer o maior erro de sua vida. Como fiel, temo pelo rebanho de Santa Esperança, que confia em seu pastor sem saber que ele mesmo está perdido. Um escândalo aqui, senhor bispo, destruiria a fé de muitas pessoas. E então, ela fez seu apelo. Peço, humildemente, sua intervenção. Peço que chame o padre Miguel e o transfira de nossa cidade, em silêncio, sem alarde. Dê a ele a chance de se arrepender e encontrar seu caminho longe daqui. E dê à minha filha a chance de esquecê-lo e reconstruir sua vida sem a mancha de um escândalo público. Sei que o que peço é muito, mas a paz de nossa comunidade e o futuro de minha única filha estão em jogo. Ela assinou a carta, dobrou o papel e o colocou em um envelope. Selou-o com cuidado. Segurou o envelope nas mãos. Era uma bomba. Um ato de traição aos olhos de Sofia. Um ato de misericórdia, talvez. Aos olhos de Deus. Ela não sabia, mas era uma ação, um caminho. Pela primeira vez em semanas, ela sentia que estava fazendo alguma coisa além de sofrer. No dia seguinte, ela iria à cidade vizinha, onde ficava a cúria diocesana, e entregaria a carta em mãos. Ela estava tirando a decisão de suas próprias mãos e a colocando nas mãos da autoridade máxima que conhecia. Que a igreja, então, resolvesse o problema que um de seus homens havia criado. Com a carta enviada, uma calma estranha se abateu sobre Lourdes. Era a calma do soldado que já disparou seu único tiro e agora só pode esperar para ver se acertou o alvo. Ela não contou a ninguém sobre a carta, nem a Sofia, nem a seu Antônio. Era seu segredo, sua cartada final. Os dias se arrastaram. Cada batida na porta, cada telefonema a fazia sobressaltar, esperando ser uma notícia da cúria. Mas nada acontecia. O silêncio do bispado era tão opressivo quanto o silêncio dentro de sua própria casa. Sofia, percebendo uma mudança na mãe, a raiva havia sido substituída por uma resignação melancólica, tentou se reaproximar. Elas voltaram a compartilhar refeições em silêncio, a trocar frases curtas sobre o tempo ou as tarefas domésticas, mas a intimidade entre elas estava quebrada. Havia uma muralha invisível, construída com segredos e planos opostos. Enquanto isso, a cidade continuava a ferver em fogo baixo. A festa do padroeiro, o maior evento de Santa Esperança, estava se aproximando. Os preparativos estavam a todo vapor. Bandeirinhas coloridas começavam a ser penduradas na praça. Barracas de doces e jogos eram montadas. A festa era sempre um momento de alegria e união para a comunidade. Este ano, para Lourdes, parecia uma contagem regressiva para o desastre. Padre Miguel estava no centro de toda a organização. Lourdes o via de longe, na praça, orientando os voluntários, conversando com as pessoas, sempre com aquele sorriso cansado no rosto. Ele parecia um homem vivendo em tempo emprestado. Às vezes, seus olhos se cruzavam com os de Lourdes à distância. Ela sustentava o olhar, uma mensagem silenciosa passando entre eles. Eu sei. E eu agi. Ele desviava, o rosto se contraindo em uma expressão de dor. Sofia passava mais e mais tempo na igreja, ajudando nos preparativos. Lourdes sabia que não era apenas pela festa. Era para estar perto dele,
para aproveitar os últimos momentos que talvez estivessem juntos em santa esperança. Ela via a filha voltando para casa, os olhos brilhando com uma mistura de felicidade e pânico, e seu coração se partia. A carta que ela enviara, seu ato de proteção, era também uma sentença de sofrimento para a filha. Uma noite, Lourdes encontrou Sofia chorando silenciosamente na varanda dos fundos, olhando para as estrelas. "O que foi, minha filha?" perguntou ela, a voz mais suave do que usara com Sofia em semanas. Sofia balançou a cabeça, secando as lágrimas. "Nada, mãe. É difícil. Amar tanto alguém e saber que o mundo inteiro acha que seu amor é um erro." Lourdes se sentou ao lado dela. O envelope em sua mente pesava 1 tonelada. "Às vezes, o caminho certo é o mais difícil, Sofia." "Mas quem decide qual é o caminho certo?" perguntou Sofia, olhando para a mãe. "A senhora? A igreja? Ou o nosso próprio coração?" Lourdes não teve resposta. Ela apenas pegou a mão da filha e a segurou. Era um gesto pequeno, mas o primeiro ato de conforto genuíno entre elas em muito tempo. Naquele momento, sob o céu estrelado, elas não eram adversárias, apenas mãe e filha, ambas com o coração pesado, esperando a tempestade que sabiam que estava por vir. A resposta não veio por carta nem por telefone. Veio na forma de um sedã preto, com vidros escuros, que estacionou em frente à casa paroquial em uma tarde de quinta-feira. Carros como aquele não eram comuns em Santa Esperança. E sua chegada não passou despercebida. Dona Elvira, de seu posto de observação na praça, quase caiu do banco. Lourdes estava no quintal, estendendo roupa no varal, quando viu o carro. Seu coração disparou. Ela soube imediatamente. A porta do carro se abriu, e dele saiu um homem alto, de cabelos grisalhos e vestes escuras. Não era o bispo, mas ela o reconheceu de fotos no jornal da diocese. Monsenhor Afonso, o braço direito de Dom Inácio, conhecido por sua eficiência e discrição. Ele era o homem que o bispo enviava para resolver problemas. Monsenhor Afonso não olhou para os lados. Caminhou com passos firmes até a porta da casa paroquial e tocou a campainha. Padre Miguel atendeu. Da distância, Lourdes não pôde ouvir a conversa, mas viu a postura de Miguel murchar. Ele deu passagem para o Monsenhor entrar e fechou a porta. A reunião a portas fechadas durou quase 2 horas. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. "O Monsenhor está na cidade. O que será que o Padre Miguel aprontou?" As teorias mais absurdas começaram a circular. Sofia chegou em casa correndo, o rosto pálido de pânico. "Mãe, o Monsenhor Afonso está reunido com o Miguel. Ninguém sabe o porquê. O que está acontecendo?" Lourdes olhou para a filha, para o desespero em seus olhos, e sentiu uma pontada de culpa e de triunfo. Sua carta havia chegado. A engrenagem da igreja havia começado a se mover. "Eu não sei, minha filha. Deve ser algum assunto administrativo", mentiu ela, a voz trêmula. Mas Sofia não era boba. Ela olhou fundo nos olhos da mãe, e uma compreensão terrível começou a surgir em seu rosto. "Foi a senhora", sussurrou ela. "A senhora fez alguma coisa. Foi a senhora, não foi?" Lourdes não conseguiu responder. Seu silêncio foi a confissão. "Como a senhora pôde?" A voz de Sofia era um misto de incredulidade e traição. "Eu confiei na senhora, eu abri meu coração, e a senhora foi pelas minhas costas para destruí-lo." "Eu não o destruí. Eu protegi você", retrucou Lourdes, a voz se elevando. "Eu salvei você de um escândalo que arruinaria sua vida para sempre. A senhora não me salvou. A senhora acabou com a minha vida. A senhora não entende que eu o amo?" gritou Sofia, as lágrimas escorrendo livremente. "Eu preferia enfrentar o mundo inteiro ao lado dele a viver em uma paz que a senhora me impôs." O sedã preto partiu tão discretamente quanto chegou, mas deixou para trás um rastro de devastação. Na casa paroquial, um padre via seu futuro desmoronar, e na casa da Rua das Flores, o abismo entre mãe e filha havia se tornado tão largo e profundo que parecia impossível de ser transposto. Lourdes havia conseguido o que queria, a intervenção da igreja. Mas o preço foi a confiança de sua única filha. Naquela noite, a campainha da casa de Lourdes tocou. Era tarde, e a cidade já estava silenciosa. Com o coração na mão, ela abriu a porta. Era Padre Miguel.
Ele parecia um homem diferente daquele que subia ao altar todos os domingos. Estava sem a batina, vestindo uma camisa simples e calças escuras. Seu rosto estava devastado, os olhos vermelhos e inchados. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. Dona Lourdes, disse ele, a voz baixa e rouca. Podemos conversar? Sofia, que ouvira a campainha, apareceu atrás da mãe, o rosto tenso. Lourdes hesitou por um momento, depois deu um passo para o lado, permitindo que ele entrasse. Não na sala, onde recebiam as visitas. Ela o guiou para a cozinha, o lugar das conversas difíceis. Os 3 ficaram em pé, em um silêncio constrangedor. Sofia olhava para Miguel com uma angústia explícita, enquanto Miguel mantinha os olhos fixos em Lourdes. Eu sei que foi a senhora, começou ele, quebrando o silêncio. O Monsenhor não disse, mas eu sei, e eu não a culpo. A senhora fez o que uma mãe faria. Lourdes cruzou os braços, mantendo a postura firme. Eu fiz o que era certo. O Monsenhor me deu 2 opções, continuou Miguel, ignorando a interrupção. A primeira é ser transferido imediatamente para uma paróquia remota, no interior do Mato Grosso, um lugar de penitência, e cortar todo e qualquer contato com a Sofia, para sempre. Sofia soltou um soluço abafado, levando a mão à boca. E a segunda opção? Perguntou Lourdes, a voz fria. Miguel ergueu os olhos para ela. A segunda é abandonar o sacerdócio, pedir a dispensa de meus votos, imediatamente. Se eu escolher essa opção, a igreja me dará as costas. Serei um homem comum, sem paróquia, sem salário, sem nada. E o Monsenhor deixou claro que o escândalo seria inevitável. Eles não me protegeriam. Era um ultimato cruel. A igreja oferecia a ele a chance de permanecer padre, mas ao custo de seu amor, ou a chance de ficar com seu amor, mas ao custo de tudo o mais, incluindo a proteção contra a vergonha pública que Lourdes tanto temia. E o que você decidiu? Perguntou Lourdes, embora já temesse a resposta. Miguel olhou para Sofia, um olhar longo, cheio de dor e amor. Eu disse ao Monsenhor que preciso de um tempo para pensar, até o fim da festa do padroeiro. Ele se virou para Lourdes novamente. Mas eu vim aqui hoje não para falar sobre a minha decisão. Vim para falar sobre a sua. A minha decisão? Lourdes franziu a testa. Sim, a senhora quis evitar um escândalo. Eu entendo. Mas agora, um escândalo pode ser a única saída para que eu e a Sofia possamos ficar juntos. Se eu simplesmente pedir a dispensa, a cidade vai querer saber o porquê. A história vai vazar. A Sofia será vista como a culpada, a destruidora de um sacerdote. A reputação dela será arruinada, como a senhora temia. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Mas, se a senhora nos apoiar, se a senhora, a mulher mais respeitada desta paróquia, ficar ao lado de sua filha, a história muda. Não será mais sobre uma pecadora e um padre caído. Será sobre uma mãe que lutou pela felicidade de sua filha. A senhora tem o poder de mudar a narrativa, Dona Lourdes, de nos dar uma chance de sair disso com um mínimo de dignidade. Ele estava pedindo a ela o impensável. Que ela, que havia iniciado tudo para evitar o escândalo, agora se tornasse a defensora pública daquela relação. Que ela usasse sua reputação, construída ao longo de uma vida inteira, como um escudo para proteger o amor proibido de sua filha. Por favor, mãe, implorou Sofia, a voz trêmula, aproximando-se de Lourdes. Faça isso por mim, por nós. Lourdes olhou de um para o outro. O padre desesperado e a filha suplicante. Eles não estavam mais pedindo seu perdão ou sua compreensão. Estavam pedindo sua cumplicidade. Era a decisão mais difícil de sua vida. E ela tinha apenas alguns dias, até o fim da festa, para tomá-la. A proposta de Miguel deixou Lourdes sem chão. Ela, a guardiã da moral e dos bons costumes, ser a fiadora de um escândalo. A ideia era absurda, aterrorizante. Ela passou os 2 dias seguintes em um estado de torpor, a mente girando em círculos, pesando as opções, ambas terríveis. De um lado, a opção de se manter firme. Deixar que Miguel fosse transferido para o exílio, que Sofia sofresse a dor da perda, mas que a ordem fosse restaurada. A ferida seria profunda, talvez incurável, mas seria privada. A honra da família, aos olhos da cidade, permaneceria intacta. Seria o caminho da autopreservação, da lealdade aos valores que sempre defendeu. Mas ao olhar para o rosto de Sofia, pálido e devastado,
Ela via o custo dessa escolha, a felicidade de sua filha. Ela salvaria a reputação, mas perderia a alma da relação com Sofia. Do outro lado, a opção de ceder, de ficar ao lado de Sofia e Miguel, enfrentando a fúria da comunidade, os olhares de julgamento, os sussurros que se tornariam gritos. Seria um ato de amor maternal incondicional, mas significaria trair tudo o que ela acreditava ser certo. Significaria admitir que as regras da igreja, que nortearam sua vida inteira, poderiam ser dobradas em nome de um sentimento. Seria um suicídio social. Ela e sua filha se tornariam párias em sua própria cidade. Ela caminhava pela casa como um fantasma. O jardim, antes seu refúgio, agora parecia um observador silencioso de sua agonia. As rosas a encaravam, seus espinhos mais afiados do que nunca. Ela se lembrou da conversa com seu Antônio. O que o seu coração de mãe te diz para fazer para proteger sua filha? Proteger? Que tipo de proteção ela estava oferecendo? Uma gaiola dourada de reputação impecável, mas com a infelicidade trancada dentro? Ou a liberdade de escolher o próprio caminho, mesmo que esse caminho fosse pedregoso e cheio de perigos? A noite antes do início da festa do padroeiro, ela não conseguiu dormir. Sentou-se na varanda, olhando para a praça que já brilhava com as luzes da festa. A música de um ensaio da banda chegava fraca até ela. Era a trilha sonora de sua vida, da vida de Santa Esperança, e tudo estava prestes a mudar. Ela pensou no marido. O que ele faria? Ele era um homem simples, mas de um coração imenso. Ele sempre dizia: família em primeiro lugar, Lourdes. O resto é conversa. Ele não se importaria com o que Dona Elvira pensava. Ele só se importaria com as lágrimas nos olhos de Sofia. Uma imagem veio à sua mente. Sofia criança, caindo e ralando o joelho. Ela chorava, não tanto pela dor, mas pelo susto. E Lourdes corria, a pegava no colo, beijava o machucado e dizia: pronto, meu amor, a mamãe está aqui. Vai passar. Agora, o joelho ralado era o coração de Sofia. E a queda era muito maior. Mas a mãe ainda estava ali. E talvez, só talvez, o seu papel não fosse impedir a queda, mas estar lá para ajudar a levantar, para beijar o machucado, mesmo que o mundo inteiro o apontasse como uma ferida feia e pecaminosa. Uma decisão começou a se formar em seu coração. Não era uma decisão feliz, nem fácil. Era uma decisão que a assustava profundamente. Mas pela primeira vez, parecia a decisão dela. Não a decisão da igreja, não a da cidade, mas a de Lourdes, a mãe de Sofia. Ela se levantou, o corpo doendo de tensão, mas a mente, finalmente, um pouco mais clara. Ela sabia o que tinha que fazer. A festa do padroeiro começou em uma noite de sexta-feira, com a energia vibrante que só uma cidade pequena pode gerar. A Praça da Matriz estava transformada. Luzes coloridas piscavam. O cheiro de milho cozido, pastel e quentão pairava no ar. A banda tocava marchinhas animadas, e as famílias passeavam, as crianças correndo com balões e algodão doce. Era o retrato da alegria comunitária. Mas para Lourdes, Sofia e Miguel, a festa era um palco de tensão insuportável. Cada sorriso trocado com um vizinho, cada boa noite respondido, era uma performance. Eles eram os protagonistas de um drama secreto, e a cidade inteira era a plateia inocente. Lourdes caminhava pela praça ao lado de Sofia. Era a primeira vez em semanas que saíam juntas em público de forma relaxada, ou pelo menos fingindo relaxamento. A decisão que tomara na noite anterior lhe dava uma nova, ainda que aterrorizante, determinação. Ela pegou a mão de Sofia. O gesto era um sinal. Estou com você. Sofia olhou para a mãe, surpresa, e apertou sua mão de volta. Um agradecimento silencioso nos olhos. Do outro lado da praça, perto da barraca da pescaria, estava Padre Miguel. Ele conversava com um grupo de paroquianos, mas seus olhos procuravam por elas. Quando as viu, de mãos dadas, uma onda de alívio e espanto passou por seu rosto. Lourdes lhe deu um aceno de cabeça quase imperceptível. A mensagem foi recebida. Ele tinha uma aliada, mas a noite não era fácil. Dona Elvira logo as interceptou, o olhar indo das mãos dadas de mãe e filha para o padre do outro lado da praça. Olha só quem apareceu! A família reunida, e o nosso padre, coitado, trabalhando tanto. Parece tão abatido, não acham? Ele tem trabalhado muito pela festa.
É natural que esteja cansado, respondeu Lourdes, a voz firme, sem dar espaço para mais insinuações. Ela puxou Sofia gentilmente. Com licença, Elvira. Vamos ver a barraca de doces. Elas se afastaram. Mas Lourdes sentiu o olhar de Elvira em suas costas. Um olhar que dissecava, que julgava. A cada passo, ela sentia os olhares da comunidade. Eram olhares normais, curiosos, amigáveis? Ou já havia algo mais neles? A paranoia a consumia. Mais tarde, durante a procissão, a tensão atingiu o auge. Padre Miguel caminhava à frente, carregando o ostensório, o rosto iluminado pelas velas. Sofia estava logo atrás, no coro, cantando hinos com uma voz que tremia de emoção, e Lourdes estava no meio da multidão, segurando sua vela, rezando não as preces do folheto, mas uma súplica desesperada para que tivessem força para o que viria a seguir. Ela olhava para as costas de Miguel, para o perfil de Sofia, e via não um padre e uma fiel, mas dois jovens assustados, prestes a pular de um penhasco, confiando que ela, de alguma forma, estaria lá embaixo para amortecer a queda. O peso daquela responsabilidade era esmagador. A festa, com suas luzes e música, era apenas o prelúdio. O verdadeiro espetáculo, o clímax daquela história, aconteceria no domingo, no último dia, quando Miguel teria que dar sua resposta final ao Monsenhor. E de alguma forma, a cidade inteira. No sábado, o segundo dia da festa, o sol nasceu quente e impiedoso. A cidade acordou tarde, de ressaca da primeira noite de comemorações. Mas na casa da Rua das Flores, a manhã foi de uma atividade febril e silenciosa. Miguel chegou logo cedo, antes que a cidade despertasse por completo. Ele bateu na porta dos fundos, e Lourdes o deixou entrar. Sofia já o esperava na cozinha. Os três se sentaram à mesa. O mesmo lugar do confronto e da confissão. Mas agora o clima era diferente. Era uma reunião de conspiradores, de aliados em uma causa desesperada. Eu pensei muito, começou Miguel, a voz baixa, as mãos segurando uma xícara de café que tremia ligeiramente. Eu não posso aceitar a transferência. Não posso viver uma mentira no Mato Grosso enquanto meu coração está aqui. E não posso simplesmente desaparecer e deixar a Sofia enfrentar tudo sozinha. Ele olhou para Lourdes. Sua aliança, dona Lourdes, muda tudo. Mas precisamos de um plano. Não podemos apenas esperar a bomba explodir. Lourdes, que passara a noite em claro, já tinha pensado nisso. A explosão é inevitável, padre. A questão é como vamos controlar os estilhaços. Ela se inclinou sobre a mesa. Você não pode simplesmente anunciar que está deixando a batina por causa de uma mulher. A cidade vai crucificar a Sofia. Você precisa sair por cima. Ou, pelo menos, com a dignidade de quem tomou uma decisão por uma crise de consciência, não por uma crise de hormônios. Miguel e Sofia a olharam, surpresos com sua franqueza e seu raciocínio estratégico. Amanhã é o último dia da festa, continuou Lourdes. A missa de encerramento. A igreja estará lotada. A cidade inteira estará lá. É o seu palco, padre. O que a senhora está sugerindo? Perguntou Miguel. No seu sermão final, disse Lourdes, a voz firme. Você não vai falar do evangelho. Vai falar de você, da sua jornada, da sua crise de fé. Vai dizer à cidade que, após muita oração e reflexão, você percebeu que sua vocação mudou, que você não pode mais servir a Deus como padre, mas que continuará a servi-lo como um homem comum. Você vai pedir perdão por qualquer decepção que causar e vai anunciar sua renúncia, com dignidade, com força. Mas e a Sofia? Perguntou ele, a angústia em sua voz. A história vai vazar de qualquer jeito. Vão ligar os pontos. É aí que eu entro, disse Lourdes, o coração batendo forte. Depois que você for embora, quando os boatos começarem, eu não vou me esconder. Eu não vou negar. Eu vou confirmar. Vou dizer que minha filha e você se apaixonaram. Vou dizer que você foi homem o suficiente para escolher um caminho honesto em vez de viver uma vida dupla. E vou dizer que eu, a mãe dela, estou ao lado dela. Que o amor dela não é uma vergonha, mas uma escolha corajosa. Sofia começou a chorar. Mas desta vez, as lágrimas eram de gratidão. Ela pegou a mão da mãe. A senhora faria isso por nós? Eu farei isso por você, minha filha, disse Lourdes, a voz embargada. Eu a coloquei neste mundo, e não vou abandoná-la agora. O plano estava traçado. Era arriscado, frágil,
Dependia da performance de Miguel, da força de Lourdes e da capacidade de uma cidade pequena de, talvez, demonstrar um pingo de compaixão. Eles não sabiam se funcionaria, mas era a única chance que tinham de transformar um escândalo em uma história de amor e sacrifício. E todos sabiam que o ponto de virada, o momento que definiria tudo, seria o sermão de domingo. O sábado à noite foi a calmaria antes da tempestade. A festa continuou, talvez ainda mais animada que na noite anterior. Mas para o trio de conspiradores, cada risada, cada música, soava distante, como se viesse de outro mundo. Eles se moveram pela festa como atores em seus papéis finais. Miguel celebrou a missa da noite com uma solenidade que beirava a tristeza. Cada palavra da liturgia parecia uma despedida. Quando ele ergueu a hóstia, suas mãos tremiam visivelmente. Lourdes, da sua fileira, sentiu um aperto no coração. Ele estava se despedindo de sua vida, de tudo o que conhecera. Sofia cantou no coro, a voz clara e alta, mas seus olhos nunca deixaram a figura de Miguel no altar. Era uma serenata, uma declaração de amor e apoio diante de Deus e da comunidade, embora só eles soubessem seu verdadeiro significado. Após a missa, eles evitaram se encontrar. Qualquer interação seria examinada sob os microscópios dos olhos da cidade. Lourdes e Sofia caminharam pela praça, compraram um doce de abóbora que mal tocaram, responderam a cumprimentos com sorrisos automáticos. A normalidade era uma fantasia difícil de sustentar. Lourdes se encontrou com seu Antônio perto da barraca de tiro ao alvo. Ele a olhou, os olhos sábios vendo além da fachada. Você parece diferente, Lourdes, mas em paz, ou talvez mais decidida, disse ele. Um pouco dos dois, Antônio, um pouco dos dois, respondeu ela. Seja o que for que você decidiu fazer, espero que seja pelo coração, disse ele. É pelo coração, meu amigo. Pelo coração da minha filha, ela respondeu. E pela primeira vez, sentiu uma pontada de orgulho em sua decisão. Mais tarde, de volta em casa, a tensão era palpável. Sofia andava de um lado para o outro em seu quarto. Lourdes tentava ler a Bíblia, mas as letras dançavam em sua frente. O telefone tocou, e ambas pularam. Era apenas uma prima de outra cidade, ligando para desejar boa festa. A noite se arrastou, longa e insone. Lourdes ouvia os sons da festa morrendo lentamente, a música dando lugar ao barulho das equipes de limpeza, e depois ao silêncio profundo da madrugada. Em poucas horas, o sol nasceria no dia mais importante e terrível de suas vidas. Ela foi até o quarto de Sofia. A porta estava entreaberta. A filha estava sentada na cama, abraçando os joelhos, o olhar perdido na escuridão. Com medo? Sussurrou Lourdes da porta. Sofia levantou a cabeça, apavorada. E se não der certo? E se a cidade nos odiar para sempre? Lourdes entrou e sentou-se na beirada da cama. Talvez odeiem, por um tempo. As pessoas têm medo do que é diferente. Mas o ódio delas não pode ser maior que o nosso amor. O seu por ele e o meu por você. Ela pegou o rosto da filha entre as mãos. Amanhã, aconteça o que acontecer, você vai manter a cabeça erguida. Nós vamos manter a cabeça erguida. Nós somos mulheres fortes, Sofia. Nós sobrevivemos. Naquela promessa, dita na quietude da madrugada, elas encontraram uma força compartilhada. A tempestade estava prestes a chegar. Mas, pela primeira vez, mãe e filha estavam juntas, prontas para enfrentá-la, de mãos dadas. Domingo. O ar da manhã estava pesado de umidade e expectativa. A missa de encerramento da festa estava marcada para as 10 horas. Desde as 9, a igreja matriz já estava lotada. Pessoas se espremiam nos bancos, ficavam de pé nos corredores e se aglomeravam na porta. Era o clímax religioso e social do ano em Santa Esperança. Lourdes e Sofia chegaram cedo e conseguiram seu lugar de sempre. Lourdes usava um vestido sóbrio, mas de um azul claro que lhe dava um ar de dignidade. Sofia, ao contrário do habitual, não foi para o coro. Ela se sentou ao lado da mãe. Uma declaração silenciosa de unidade. Sua mão encontrou a de Lourdes e não a soltou. Quando o padre Miguel entrou, o murmúrio na igreja cessou. Ele caminhava devagar, o rosto pálido, mas com uma calma que parecia sobrenatural. Seus olhos passaram pela congregação e pousaram por um instante em Lourdes e Sofia. Foi um olhar de reconhecimento, de gratidão,
de despedida. A missa transcorreu em uma atmosfera carregada. As leituras, os cânticos, tudo parecia ter um peso maior naquele dia. Lourdes sentia o coração bater em sua garganta. Ela olhava para os rostos ao seu redor. Dona Elvira, com os olhos de águia, seu Antônio no fundo da igreja, com um olhar preocupado. As famílias, os jovens, os idosos, todo o seu mundo reunido naquele espaço sagrado. Então, chegou o momento. Padre Miguel caminhou até o púlpito. Ele não levou a Bíblia consigo. Ajeitou o microfone e o pequeno ruído ecoou pela igreja silenciosa. Ele olhou para a multidão, não como um padre para seu rebanho, mas como um homem para seus vizinhos. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs de Santa Esperança, começou ele, a voz firme, surpreendendo a todos. Hoje, no encerramento de nossa festa, eu não vou lhes falar sobre o evangelho do dia. Eu vou lhes falar com o meu coração, com a verdade. Um murmúrio percorreu a igreja. As pessoas se entreolharam. Aquilo era incomum. Há 2 anos eu cheguei nesta cidade como seu pároco. Vocês me acolheram, me abriram suas casas, seus corações. E eu tentei, com todas as minhas forças, ser o pastor que vocês mereciam. Esta comunidade reavivou minha fé, me deu alegria, me deu um lar, e por isso serei eternamente grato. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Mas a jornada da fé é complexa, e às vezes ela nos leva a caminhos que não esperamos. Nos últimos meses, eu tenho travado uma batalha interna, uma crise de consciência e de vocação. Rezei, jejuei, pedi a Deus por um sinal, por clareza. E a clareza veio. Seus olhos percorreram a multidão. Eu percebi que o caminho que Deus traçou para mim não é mais este do altar. Percebi que, para ser um homem honesto, um homem em paz com Deus e comigo mesmo, eu não posso mais continuar sendo o padre de vocês. Um suspiro coletivo, um som de choque, percorreu a igreja. Dona Elvira levou a mão à boca. Esta é a decisão mais difícil da minha vida, continuou ele, a voz começando a embargar. E eu sei que os decepciono. Peço o perdão de cada um de vocês. Mas eu não poderia continuar vestindo esta batina sem a convicção absoluta que ela exige. Seria uma mentira para vocês e para Deus. Portanto, com o coração pesado, mas com a alma em paz, eu anuncio que após esta missa, estarei renunciando ao meu sacerdócio. Hoje é meu último dia como pároco de Santa Esperança. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo que Lourdes já ouvira. Era um silêncio de incredulidade, de tristeza, de confusão. Ninguém se mexia. Miguel ergueu a cabeça, os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Eu sempre levarei Santa Esperança em meu coração. Rezem por mim, como eu sempre rezarei por vocês. Que Deus os abençoe. Ele desceu do púlpito e voltou para o altar para continuar a missa. Mas ninguém mais estava prestando atenção à liturgia. A bomba havia sido detonada, de forma controlada, digna, exatamente como planejado. A primeira parte do plano estava cumprida. Agora, começaria a segunda, e mais difícil, lidar com as consequências. Lourdes apertou a mão de Sofia com força. A tempestade havia chegado. Assim que a missa terminou, o caos se instalou. As pessoas não saíram da igreja. Formaram-se pequenos grupos, todos falando ao mesmo tempo, em voz baixa, chocados. As perguntas pairavam no ar. Por quê? O que aconteceu? Uma crise de fé, assim, de repente. Padre Miguel, em um ato de coragem, em vez de se esconder na sacristia, ficou perto da porta, despedindo-se das pessoas. Alguns o abraçavam, chorando. Outros o olhavam com desconfiança. Muitos simplesmente passavam por ele em silêncio, sem saber o que dizer. Lourdes e Sofia saíram por uma porta lateral, evitando o epicentro da confusão. Mas não havia como escapar. Na praça, a notícia já se espalhara entre aqueles que não estavam na missa. A festa, que deveria ser de celebração, agora tinha um ar de velório. Lourdes, o que foi aquilo? Perguntou Marisa, a esposa do dono do armazém, os olhos arregalados. Você sabia de alguma coisa? Foi uma surpresa para todos nós, respondeu Lourdes, a voz calma, a primeira de muitas mentiras que contaria naquele dia. O verdadeiro teste veio na forma de Dona Elvira. Ela marchou até Lourdes, o rosto vermelho de indignação e curiosidade. Crise de vocação.
Faça-me o favor, disse ela, a voz sibilante. Isso tem cheiro de outra coisa, e eu acho que sei o quê. Ou melhor, quem? Seus olhos se fixaram em Sofia, que empalideceu. Lourdes sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura que havia ensaiado. Ela se virou para Elvira, olhando-a diretamente nos olhos. Elvira, um homem de Deus acabou de anunciar a decisão mais dolorosa de sua vida. E tudo o que você consegue fazer é procurar por sujeira? Onde está a sua caridade cristã? A repreensão pública, vinda de Dona Lourdes, a matriarca moral da cidade, deixou Elvira sem palavras por um instante. Algumas pessoas ao redor, que ouviam a conversa, olharam para Elvira com reprovação. Eu só estou dizendo o que todo mundo está pensando, gaguejou Elvira na defensiva. Pois talvez todo mundo devesse pensar em rezar por ele, em vez de julgá-lo, retrucou Lourdes. Ela pegou o braço de Sofia. Vamos para casa, minha filha. Elas caminharam pela praça, as cabeças erguidas. Lourdes sentia os olhares seguindo-as, os sussurros crescendo atrás delas como uma onda. Era exaustivo, aterrorizante, mas ela não vacilou. Ela estava construindo o muro, a primeira linha de defesa. Em casa, a adrenalina passou, e o peso do que haviam feito as atingiu. Eles vão descobrir, mãe. É só uma questão de tempo, disse Sofia, sentando-se pesadamente no sofá. Eu sei, disse Lourdes. Miguel vai arrumar as coisas dele e partirá amanhã de manhã. Ele prometeu. Quando ele for embora, a cidade vai procurar um culpado, e eles vão olhar para nós. E o que faremos? Lourdes sentou-se ao lado da filha. Faremos o que planejamos. Não vamos nos esconder. Quando as acusações vierem, nós as enfrentaremos. Com a verdade. A nossa verdade. E com dignidade. Aquele domingo, que deveria ser o fim da festa, foi o começo de uma nova e incerta fase. A cidade estava de luto por seu padre perdido. Em breve, essa dor se transformaria em raiva e busca por respostas. E Lourdes e Sofia estariam no centro do furacão. Na manhã de segunda-feira, um silêncio pesado pairava sobre Santa Esperança. A praça estava deserta, exceto pelas equipes que desmontavam as barracas e recolhiam as bandeirinhas. As luzes da festa, agora apagadas, pareciam tristes sob o céu cinzento. Da janela de sua cozinha, Lourdes observava a casa paroquial. Por volta das 8 horas, um táxi da cidade vizinha estacionou em frente. Miguel saiu da casa carregando 2 malas. Ele não era mais o padre Miguel. Era apenas Miguel. Vestia jeans e uma camisa polo, roupas de um homem comum. Parecia mais jovem e, ao mesmo tempo, mais perdido. Ele colocou as malas no porta-malas e, antes de entrar no carro, olhou na direção da casa de Lourdes. Ela sabia que ele não podia vê-la, mas o gesto era para ela, uma despedida silenciosa, um agradecimento. O carro partiu, dobrou a esquina e desapareceu. Estava feito. Ele se fora. O impacto da partida dele foi imediato. O vácuo que ele deixou começou a ser preenchido por especulações. O telefone de Lourdes não parava de tocar. Eram vizinhas, mulheres do grupo de oração, todas com a mesma pergunta disfarçada de preocupação. Você sabe para onde ele foi? Ele parecia tão triste. Aconteceu alguma coisa? Lourdes respondia a todas com a mesma paciência calculada. Ele tomou a decisão que achou correta diante de Deus. Devemos respeitar. Mas o respeito era a última coisa na mente da cidade. A caça às bruxas havia começado. E a principal suspeita, como Elvira previra, era Sofia. As pessoas começaram a lembrar. Ela estava sempre na igreja, não é mesmo? Eles passavam horas sozinhos, organizando as coisas. No sermão, ele olhou para ela de um jeito diferente. Fatos inofensivos eram agora reinterpretados sob uma nova luz, a luz da suspeita. Sofia não saiu de casa. Ela ficou em seu quarto, o rosto pálido, ouvindo o telefone tocar, sabendo que cada chamada era sobre ela. À tarde, Lourdes foi ao armazém de Marisa para comprar pão. O silêncio que se fez quando ela entrou foi ensurdecedor. As poucas clientes que estavam lá pararam de conversar e a observaram. Marisa a atendeu com uma frieza que cortava. Ninguém puxou conversa. Ninguém sorriu. O isolamento havia começado. Quando Lourdes voltou para casa, o coração pesado, encontrou seu Antônio esperando por ela no portão. Eu imaginei que as coisas não seriam fáceis,
disse ele, o olhar cheio de compaixão. É pior do que eu imaginei, Antônio, confessou Lourdes. Eles já a condenaram, sem nenhuma prova, sem nenhuma palavra, apenas pelo que eles acham que aconteceu. O povo precisa de um vilão para a história ficar mais fácil de entender, disse ele. É mais simples culpar uma mulher do que aceitar que um padre é um homem com fraquezas. Mas eu não vou deixá-los destruí-la, disse Lourdes, a determinação em sua voz. Ainda não. Eles ainda não ouviram o meu lado da história. A partida de Miguel não foi o fim do drama. Foi o início do julgamento público de Sofia. E Lourdes se preparava para ser sua advogada de defesa, seu escudo, sua única testemunha de caráter no tribunal implacável da opinião pública de uma cidade pequena. Passaram-se 3 dias. 3 dias de telefonemas anônimos, de olhares tortos na rua, de um silêncio hostil que era mais doloroso que qualquer acusação direta. Sofia definhava dentro de casa, recusando-se a comer, a ver a luz do sol. Lourdes sabia que não podia mais esperar. A situação estava se tornando insustentável. Na quinta-feira, ela tomou uma decisão. Vestiu-se com seu melhor vestido, arrumou os cabelos e disse a Sofia: "Venha, vamos à praça." "Mãe, não, eu não aguento os olhares", implorou Sofia. "Você não vai enfrentá-los sozinha. Eu estarei com você." Cabeça erguida, Sofia. Lembre-se. De mãos dadas, elas caminharam até a Praça da Matriz. Era meio da tarde. E, como sempre, um grupo estava reunido nos bancos sob os flamboyantes. O grupo incluía, é claro, Dona Elvira e suas tenentes. Quando viram Lourdes e Sofia se aproximando, os cochichos começaram. As duas não se sentaram. Ficaram de pé no centro do caminho, forçando todos a olharem para elas. "Boa tarde", disse Lourdes, a voz clara e alta, fazendo com que o grupo se calasse. Dona Elvira, sentindo-se desafiada, tomou a palavra. "Lourdes, Sofia, que coragem a de vocês de aparecerem por aqui." "Não é preciso coragem para andar na própria cidade, Elvira", respondeu Lourdes calmamente. "Mas já que todos estão tão curiosos, tão cheios de perguntas sobre a partida do padre e sobre minha filha, eu decidi que é hora de dar algumas respostas." Um silêncio elétrico tomou conta da praça. As pessoas se inclinaram para a frente, ansiosas. "Muitos de vocês estão culpando a Sofia", continuou Lourdes, a mão segurando a de sua filha com firmeza. "Estão dizendo que ela seduziu um homem de Deus, que ela o fez abandonar seu caminho. Vocês estão errados." Ela fez uma pausa, olhando nos olhos de cada pessoa ali. "Minha filha não seduziu ninguém. O que aconteceu foi que 2 pessoas boas e honestas se apaixonaram. Um amor que eles não procuraram, mas que os encontrou. Um amor que, aos olhos de vocês, pode ser um erro, um pecado, mas um amor verdadeiro." Ela continuou, a voz ganhando força. "Eles lutaram contra isso, sofreram em silêncio por meses, e quando não puderam mais lutar, eles escolheram o caminho da honestidade. Miguel, o homem que vocês conheciam como padre, foi corajoso o suficiente para admitir que não podia mais servir a Deus de uma forma e amar uma mulher de outra. Ele não fugiu. Ele renunciou. Ele escolheu a verdade em vez da hipocrisia. E minha filha", disse Lourdes, virando-se para Sofia com um orgulho feroz, "não destruiu nada. Ela amou. E por esse amor, ela está disposta a enfrentar o julgamento de todos vocês." Ela se voltou para a multidão novamente. "Eu sou a mãe dela. Eu a criei nos caminhos da fé e da honestidade. E eu estou aqui, diante de todos vocês, para dizer que eu apoio a minha filha. Eu apoio a sua escolha, porque eu prefiro uma filha que ama com coragem a uma filha que vive com medo. Podem me julgar, podem nos julgar, mas saibam que o que vocês veem aqui não é uma vergonha. É a força de uma família, e é amor." Ela terminou. O silêncio na praça era total. Ninguém sabia o que dizer. Dona Elvira estava de boca aberta, chocada com a audácia. Algumas mulheres pareciam comovidas, outras ainda céticas. Lourdes não esperou por uma reação. Ela pegou a mão de Sofia e, com a mesma dignidade com que chegaram, elas se viraram e foram embora, deixando para trás uma comunidade atônita e, talvez, pela primeira vez, forçada a questionar suas próprias certezas e seus próprios julgamentos. Elas não sabiam se haviam vencido a guerra, mas haviam vencido a batalha mais importante, a batalha pela própria dignidade.
A declaração de Lourdes na praça não operou um milagre. A cidade não se transformou da noite para o dia em um oásis de compreensão. Os sussurros não desapareceram por completo, e os olhares de julgamento ainda existiam, mas algo havia mudado. A narrativa não era mais unilateral. Lourdes havia lhes dado uma outra versão da história, uma versão que falava de amor e coragem, e era difícil ignorá-la completamente. Algumas pessoas, as mais rígidas em suas crenças, se afastaram de vez. Elas atravessavam a rua para não cruzar com Lourdes ou Sofia. A cadeira delas na igreja, antes um lugar de honra, agora era uma ilha de isolamento. Um novo padre, um senhor idoso e severo, chegou para substituir Miguel, e seu primeiro sermão foi sobre os perigos da tentação e do pecado, um recado velado que todos entenderam, mas outras pessoas, surpreendentemente, começaram a se reaproximar. Marisa, do armazém, um dia, entregou o troco a Lourdes com um pequeno sorriso e disse: "Sua filha tem uma mãe de muita coragem." Foi a primeira fresta de luz. Seu Antônio, como sempre, foi um pilar. Visitava-as com frequência, trazendo notícias do mundo exterior e conversas que não giravam em torno do escândalo, lembrando-as de que a vida continuava. A mudança mais significativa, no entanto, foi dentro da pequena casa na Rua das Flores. O segredo que as separara havia se tornado o laço que as unia. Elas conversavam por horas sobre o futuro, sobre o passado. Sofia falou de Miguel. Ele havia se mudado para a capital, arranjado um emprego simples como professor em uma escola. Eles se falavam todos os dias por telefone. Ele estava esperando que a poeira baixasse, esperando por ela. "Você vai, não vai?" perguntou Lourdes uma noite. Não era uma acusação, mas uma constatação. "Eu preciso, mãe", respondeu Sofia, os olhos cheios de uma esperança triste. "Minha vida agora é com ele. Mas eu não quero te deixar sozinha." "Eu não vou ficar sozinha", disse Lourdes, pegando a mão da filha. "Eu tenho meu jardim, meus amigos, e terei as suas cartas, e o telefone, e o mais importante, terei a paz de saber que você está feliz, que você está vivendo a sua verdade." Os meses que se seguiram foram de uma lenta e delicada reconstrução. Sofia começou a fazer planos, juntou dinheiro, procurou cursos para fazer na capital. Ela estava construindo uma ponte para sua nova vida. Lourdes, por sua vez, encontrava uma nova forma de fé, uma fé menos ligada aos rituais da igreja e mais conectada à sua própria consciência, ao amor incondicional. Ela voltou a cuidar de seu jardim com o mesmo carinho de antes. Suas rosas voltaram a florescer, vibrantes e belas, cada uma um testemunho silencioso da resiliência e da capacidade da vida de encontrar beleza mesmo depois da mais dura das tempestades. A cidade de Santa Esperança ainda estava aprendendo a lidar com sua história, mas Lourdes e Sofia já haviam encontrado o seu próprio perdão e a sua própria paz. Passou-se um ano. A primavera chegou novamente a Santa Esperança, cobrindo os flamboyants da praça com seu manto vermelho. A vida na cidade havia retornado ao seu ritmo lento e previsível. O escândalo do padre e da filha de Dona Lourdes já não era o assunto principal. Tornara-se parte do folclore local, uma história contada em tons mais amenos, com o passar do tempo atenuando as arestas do julgamento. Sofia havia partido há 6 meses. A despedida na rodoviária fora cheia de lágrimas, mas também de uma serenidade que surpreendeu a ambas. Não era um adeus, mas um até logo. Elas se falavam toda semana, e as cartas de Sofia chegavam pontualmente, cheias de novidades sobre sua nova vida na cidade grande. Naquela tarde de primavera, Lourdes estava em seu jardim, podando uma roseira. Suas mãos, firmes como sempre, trabalhavam com a familiaridade de uma vida inteira. O carteiro a chamou no portão. Era um envelope grande, mais pesado que o normal. Ela se sentou em seu banco sob o pé de jabuticaba para abri-lo. Dentro, uma longa carta de Sofia e uma fotografia. Na foto, Sofia e Miguel estavam em um parque, o sol brilhando em seus rostos. Eles não pareciam um casal amaldiçoado ou fugitivo. Pareciam apenas felizes. Sofia usava um vestido simples e florido, e Miguel, de braços dados com ela, tinha um sorriso genuíno que Lourdes não via há muito tempo. No verso da foto,
A caligrafia de Sofia dizia: recomeçando, com amor e gratidão eterna, sua filha Sofia. Lourdes olhou para a foto por um longo tempo. Um sorriso lento e suave se formou em seus lábios. Não havia dor, nem raiva, nem arrependimento. Apenas uma profunda sensação de paz. Ela havia feito a escolha certa. O caminho fora terrivelmente difícil, mas levara sua filha àquele sorriso, aquela paz. E isso era tudo o que importava. Sua fé não era mais a mesma. Ela não era mais a mulher que via o mundo em preto e branco, em pecado e virtude. Ela agora via os infinitos tons de cinza da humanidade. Sua fé se tornara mais parecida com seu jardim, algo que precisava de cuidado, de poda, que enfrentava pragas e tempestades, mas que, com amor e paciência, sempre encontrava um jeito de florescer novamente. Ela guardou a foto e a carta com cuidado, e voltou seu olhar para as suas rosas. A tempestade passara. O rio de sua vida, antes revolto, agora corria sereno, mais largo e profundo do que antes. Ela estava sozinha, mas não solitária. Estava em paz. Histórias como a de Dona Lourdes nos lembram que os maiores testes de fé raramente acontecem dentro das paredes de uma igreja, mas nos jardins secretos de nossos próprios corações. E que o amor, em suas formas mais corajosas, tem o poder de redefinir regras e curar as feridas mais profundas. A vida dela, como a de tantos outros, continua, tecida com os fios da memória, da saudade e, acima de tudo, da esperança. Se esta jornada pela alma de Santa Esperança tocou você, inscreva-se em nosso canal para mais histórias que exploram a complexidade das relações humanas. Deixe seu like se a coragem de Lourdes a inspirou e comente abaixo. O que você teria feito no lugar dela? Sua opinião enriquece nossa comunidade. Até a próxima história.